Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a escolha da escova de dente, como que deve ser feita. Esse é um vídeo básico, porém que muita gente não sabe, porque é uma dúvida corriqueira no nosso dia a dia do consultório. O paciente sempre nos pergunta como que ele deve escolher a escova, já que hoje em dia existe uma gama diversa, uma gama grande de opções para a gente escolher na hora de comprar, tanto na farmácia quanto no supermercado. Então uma dica sempre que eu dou, eu particularmente prefiro comprar escovas em farmácia, porque eu acho que a variedade é maior. Existem certos modelos e certas marcas que não são vendidas em supermercados, apenas em drogarias grandes, então eu particularmente prefiro ver sempre produtos odontológicos, principalmente quando é alguma coisa diferente, fora do nosso dia a dia que a gente não encontra, na farmácia provavelmente você vai encontrar, numa drogaria de rede maior. Vamos sempre escolher uma escova de cabeça pequena, tá bom? Você vai ver que existem diversos tamanhos de escova, porém aquelas escovas grandes, elas não chegam realmente até os dentes do fundo por causa da nossa bochecha. Então quando a gente está no movimento de escovação e a gente precisa introduzir a escova mais na região posterior, lá nos dentes do fundo, a nossa bochecha atrapalha, a escova acaba não chegando lá no fundo. Então o paciente chega, alguns pacientes que usam esse tipo de escova muito grande, nós percebemos na hora de examinar o paciente que está com uma higienização deficiente lá na região posterior. Na frente o paciente consegue fazer normalmente uma escovação boa, porém lá no fundo realmente fica prejudicado e o acúmulo de placa bacteriana aumenta bastante. Placa bacteriana são os restos alimentares, são algumas sujeirinhas que a nossa própria boca produz e ela gruda no dente, então a gente percebe um acúmulo maior desse tipo de resíduo com aqueles pacientes que usam aquela escova muito grande. É claro que se a boca do paciente for muito grande, se o músculo da bochecha não for tão forte, o paciente vai conseguir de uma maneira melhor escovar os dentes do fundo, Porém, nós indicamos sempre uma cabeça pequena para que essa escovação seja mais confortável e mais efetiva também. Segundo ponto importante, a cerda da escova deve ser sempre macia. Eu não canso de falar isso, a gente fala isso todos os dias, várias vezes por dia para os pacientes. Porque alguns ainda pensam que a escova com cerdas duras que limpam melhor o dente, e na verdade não. A cerda macia ou extra macia, ela desempenha um papel muito melhor na hora da escovação, porque a cerda da escova, quando ela é macia ou extra macia, ela fica flexível, Então o que faz limpar a superfície do dente é o movimento de flexibilidade da cerda na superfície dentária. Então imagine só, uma cerda dura, ela não vai ser tão flexível, ela não vai dobrar tanto quanto a cerda macia e extra macia, que é bem flexível, então ela vai fazer esse movimento e vai atingir todas as superfícies do dente. Além do que, a cerda dura, ela machuca muito a gengiva. A gengiva é um tecido muito delicado, a gente deve escovar e limpar tanto com o fio dental quanto com a escovação, com muita delicadeza e cuidado, fazendo todo o contorno da gengiva. Eu já gravei um vídeo antes desse, se quiser é só buscar no canal do YouTube, que lá vai ter toda a sequência de higienização. Hoje eu estou falando especificamente da escolha para a escova de dente, tá bom? Então sempre cerdas macias e extra macias. Conforme o tempo passa, a cerda dura vai causando lesões no dente, no sentido de desgastar, Então pode acontecer de a gengiva começar a descer através de uma recessão gengival, isso daí pode virar depois uma abfração, que é uma lesão que a gente consegue perceber através de um desgaste na região de divisão entre dente e gengiva. O paciente muitas vezes tem um degrauzinho, então é importante se ligar nisso também. Algumas pessoas também me perguntam a respeito de escovas para quem faz tratamento ortodôntico. Para quem faz tratamento ortodôntico, existem algumas escovas específicas que são para auxiliar a higienização do aparelho, então isso também é muito legal. Além da escova normal de cabeça pequena e cerdas macias, que o paciente vai fazer escovação normal com ela, ainda existe aquelas escovas interdentais, que são no formato de... parece aquelas escovas que limpam a mamadeira por dentro. Ela é bem comprida, porém ela é bem fininha, Então é uma escovinha comprida que você vai trocando as pontinhas dela
para auxiliar na higienização do aparelho de um modo geral, entre um dente e outro, já que o arco do aparelho prejudica bastante a escovação. E há também, para quem usa aparelho, as escovas ortodônticas. Ela é uma escova normal, de tamanho normal, só que na hora que você olha a cerda, tem um encaixe probract lá, né? Então, a cerda dela não é reta igual é das outras. Ela tem uma entradinha assim, que é para como se fosse encaixar o bract na hora da escovação. Ela também é uma escova normal que pode auxiliar, porém ela não é necessária. Você pode escovar o seu aparelho com uma escova de dente normal, tá bom? E depois pegar apenas uma escova interdental para auxiliar na escovação, tudo bem? Outra coisa importante que os pacientes sempre perguntam a respeito de escova elétrica. Escova elétrica é muito legal sim para algumas situações, como por exemplo, para pessoas idosas, que muitas vezes estão perdendo o controle de movimentação, né, da mão, de coordenação motora, para conseguir fazer a higienização. Então a escova elétrica ajuda sim, é melhor do que o paciente que não tem muita força no braço ou não tem coordenação, é melhor ele usar a escova elétrica, que já faz um movimento por si só, o paciente fica só segurando e a escova vai vibrando e fazendo os movimentos, do que se der uma escova normal para essa pessoa que está com dificuldade em escovar e ela tem que fazer o movimento. Por quê? Porque essa pessoa já está com uma certa limitação, né? Seja lá de coordenação motora, enfim, para pacientes portadores de alguma necessidade especial, tá? Aí sim eu indico a escova elétrica. Agora, para pacientes que têm saúde e têm capacidade de fazer os movimentos de escovação corretamente, eu sempre indico para os pacientes uma escova normal. O paciente mesmo, nada melhor do que nós mesmos podermos escovar os dentes com a movimentação que a gente quer fazer. Então, depois do fio dental, você pega a sua escova e você regula a força, você regula os movimentos, você regula quantas vezes você passa a escova naquele local. Para criança, muitos pais gostam da escova elétrica, mas eu particularmente sou a favor de ensinar a criança a escovar corretamente, para ela aprender a escovação, porque com a escova elétrica muitas vezes a criança fica preguiçosa, ela acha que a escova vai fazer milagre na boca dela, né? Ela não entende direito e acha que só passando aquela escovinha pronto já escovou o dente. Então para a criançada a gente tem que realmente ensinar a escovação. Enquanto eles não sabem escovar ainda, nós temos que escovar. Nós pais responsáveis ou responsáveis outros que não sejam pais, temos que cuidar e higienizar a boca das nossas crianças. Elas não têm muitas vezes, na maioria das vezes, quando são realmente crianças, elas não têm capacidade de fazer a escovação correta. E agora, para finalizar, uma outra coisa importante, uma dica que eu dou é que para vocês comprem sempre no mercado ou na farmácia escovas de marca de referência boa no mercado, né? Eu não trabalho com nenhuma marca específica, eu gosto de várias, eu sempre compro diversas marcas justamente para eu experimentar também e saber dos novos produtos. Mas marcas como Oral-B, Colgate, Curaprox, Sensodyne, essas marcas são muito boas. Então assim, compre sempre uma marca que seja reconhecida e que seja realmente conhecida, né? Que você vê bastante propaganda, porque geralmente essas marcas são as melhores. Quando a gente vai, devido à enorme quantidade de marcas na hora de comprar, muitas vezes o paciente não sabe nem qual marca comprar. Então eu dou sempre essa sugestão. Não precisa ser a mais cara, não é isso que eu tô falando, tá? É só você ver uma relação custo-benefício boa, porque geralmente a marca está diretamente ligada à qualidade, né? Então a gente tem que escolher uma marca realmente boa e não alguma marca desconhecida que a gente não sabe nem como é a qualidade do produto. Tá bom, gente? Então, por enquanto é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui pra mim, tá bom, gente? Um beijão da dentista pra vocês e tenham uma ótima semana.